Sabe aquela pergunta que volta e meia todo mundo se faz? Por que a vida parece ter tantos desafios, tantos obstáculos? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo numa perspectiva que traz uma luz bem diferente para essa questão, a reencarnação, pelo olhar do Espiritismo. E para fazer isso de um jeito bem claro, vamos usar uma alegoria, uma história que ajuda a gente a entender o propósito por trás de cada dificuldade que a gente enfrenta. Essa é, sem dúvida, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Filósofos, pensadores, todo mundo já quebrou a cabeça com isso. Por que tanto perrengue, tanto sofrimento? Conforme o entendimento do Espiritismo, a chave para essa resposta não está numa vida só, mas sim numa jornada muito, muito mais longa. Uma jornada de aprendizado. Vamos ver como isso funciona na prática? Então, para essa ideia ficar menos abstrata, vamos imaginar juntos uma grande viagem. Pensa que a nossa existência inteira é como uma jornada, com um destino final lá na frente. Só que o caminho está bem longe de ser uma linha reta e simples. Primeiro de tudo, quem é que está fazendo essa viagem? Bom, nessa nossa história, o viajante somos nós. É a nossa alma, sabe? O nosso espírito imortal, aquela nossa essência que vai muito além do corpo que a gente tem hoje. E por onde essa alma está caminhando? A estrada principal dessa viagem representa a vida espiritual. É o nosso estado natural, o lugar para onde a gente volta entre uma vida e outra aqui na Terra. É um caminho contínuo, a nossa verdadeira casa. Agora vem a parte mais importante. Ao longo dessa estradona, de tempos em tempos, o viajante se depara com umas florestas bem densas, cheias de desafios. E o que são essas florestas? São as nossas vidas físicas, as nossas encarnações aqui na Terra. São como desvios da estrada principal, onde a gente mergulha para uma experiência intensa de aprendizado. Imagina só a primeira vez que o viajante entra numa dessas florestas. É um caos. Ele não conhece nada, não tem mapa, não tem trilha. Ele se perde, anda em círculos, fica exausto, se machuca nos espinhos, tropeça nas pedras. Com muito custo ele consegue sair do outro lado, mas sai como? Completamente esgotado, ferido. Essa é uma imagem perfeita de uma das nossas primeiras vidas, cheia de erros e dificuldades, simplesmente por falta de experiência. Mas claro, a jornada continua. E a cada nova travessia, a cada nova vida, a alma vai aprendendo. Se na primeira vida ela saiu exausta, nas seguintes, com um pouquinho mais de bagagem, ela já sai menos machucada. Com o tempo, ela começa a encontrar guias, outros viajantes mais experientes, e aprende a navegar melhor. E depois de muitas vidas, a alma já atravessa a floresta com uma habilidade, uma confiança. Ela já sabe o que fazer. E depois de muitas e muitas travessias de incontáveis vidas, a alma finalmente chega ao fim da estrada. Ela chega no topo de uma montanha altíssima e de lá de cima ela consegue olhar para trás e ver o caminho inteiro que percorreu. E é nesse momento que uma coisa incrível acontece. A perspectiva muda completamente. Quando estava lá dentro da floresta, cada árvore caída, cada abismo parecia uma coisa gigantesca, intransponível. Mas agora, olhando do alto da montanha, as mesmas florestas parecem pequenininhas lá embaixo. A alma entende que os obstáculos não eram tão grandes assim. Ela consegue até ver os erros que cometeu e pensar: puxa, eu poderia ter feito diferente aqui e ali. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? A mesma pergunta que o viajante faz para um ancião sábio que ele encontra lá no topo. É a pergunta que muitos de nós fazemos. Ué, se o objetivo era chegar aqui, por que Deus não fez um caminho direto? Para que passar por todas essas florestas de sofrimento? A resposta do ancião é a chave de tudo. Ele explica, com toda a paciência, que a experiência não é algo que se ganha de presente. Ela é fruto do trabalho. É o esforço de ter que desviar da pedra, de ter que achar o caminho no escuro, que desenvolve a nossa inteligência, que aumenta o nosso conhecimento. Sem passar pelas florestas, o espírito chegaria lá em cima, tão ingênuo e inexperiente quanto começou a jornada. Fica claro, então, que as dificuldades têm um propósito muito bem definido no entendimento espírita, né? Elas servem para desenvolver a nossa inteligência, nos dar a experiência que a gente precisa, nos ensinar a lidar com os desafios e, no processo, a gente ainda contribui para o bem de todos, porque a paz e o entendimento não são dados de graça, eles são conquistados, merecidos. O viajante, então, toca num ponto que assombra muita gente: o medo de um abismo. De um lugar onde quem erra demais cai e fica perdido para sempre, numa espécie de condenação eterna. Uma ideia que, convenhamos, dá muito medo. O ancião, então, esclarece. Esse tal abismo, como lugar de castigo eterno, simplesmente não existe.
Isso seria uma crueldade que não combina com a ideia de um Deus justo e bom. O abismo, na verdade, é uma metáfora para o sofrimento profundo que a gente mesmo causa, por conta dos nossos erros, da nossa teimosia. São as feridas que nós abrimos em nós mesmos. E aqui vem a mensagem mais bonita e esperançosa de todas. Mesmo para quem caiu nesse abismo de dor e sofrimento, sempre, sempre existe uma saída. As feridas podem ser curadas, os erros podem ser reparados, a jornada pode ser retomada. Ninguém, absolutamente ninguém, está condenado a ficar perdido para sempre. Cedo ou tarde, todo mundo vai conseguir vencer os desafios. Certo. Então a alma chegou no topo, aprendeu tudo. E agora? A jornada acabou? Fica de perna pro ar descansando? Não. Um propósito novo e ainda maior aparece. Porque a felicidade de verdade não está na inércia, no descanso eterno. Ela está na atividade, em fazer o bem. Essa alma, agora cheia de sabedoria e experiência, escolhe voltar para a estrada. Mas dessa vez, não como uma aprendiz perdida. Ela volta como guia. Volta para ajudar quem ainda está perdido no meio da floresta. Volta para cuidar dos feridos no caminho. Para mostrar a saída para quem está lá no fundo do abismo do sofrimento. Ela se torna, por escolha própria, um anjo da guarda, uma missionária do bem. Resumindo toda essa história, a reencarnação na visão espírita não é um ciclo de castigos. Pelo contrário, é uma oportunidade abençoada de crescimento. Cada vida, com suas alegrias e sim com as suas dores, é um degrau fundamental na nossa escada evolutiva, preparando a gente para um futuro de paz, de sabedoria e, o mais importante de tudo, de serviço ao próximo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final muito pessoal. Se cada floresta que a gente atravessa é uma sala de aula para nossa alma, quais são as lições que os desafios da vida de agora estão tentando nos ensinar? O que será que, nesta exata etapa da jornada, cada um de nós está sendo convidado a aprender, a desenvolver e a superar? Fica aí a reflexão.